Salve, salve, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudando Espiritismo. Por aqui, professor Álvaro Capucci. Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série do curso de Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, Introdução ao Espiritismo, ao estudo do Espiritismo. E como a gente está acompanhando aqui ao longo dos nossos encontros, a gente está fazendo o quê? Um apanhado geral de alguns textos assim fundamentais e indispensáveis para a nossa compreensão do Espiritismo, né? Textos assim recomendadíssimos por Allan Kardec. Para quem não sabe, Allan Kardec é o fundador do Espiritismo, né? É o coordenador do esforço gigantesco de codificação das diversas milhares de mensagens que o Kardec recebeu lá em meados do século XIX e que deu origem ao Espiritismo, esse movimento aí filosófico, religioso, enfim, que existe desde 1857, que é a sua data assim famosa, 18 de abril de 1857, que é quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Tá? Aqui a gente está estudando o item Autoridade da Doutrina Espírita, que está na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para você acompanhar com a gente, se você quiser, tiver interesse, é só você pegar o seu livro aí, o seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e lá na introdução, no item Autoridade da Doutrina Espírita, esse texto importantíssimo, indispensável para qualquer espírita, né? Todo mundo que é espírita, que é estudioso do espiritismo, que está envolvido com o espiritismo, tem que ler esse texto aí que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não me canso de repetir isso, porque esse texto ele é seminal, indispensável. Esse texto provoca na gente uma reflexão, uma revisão, inclusive para muitos espíritas, uma revisão do entendimento que nós temos do Espiritismo até aqui, tá? Não vou mentir para vocês, não. É um texto muito forte, muito importante, impactante, que você deve reler, estudá-lo várias vezes ao longo de toda a sua trajetória como espírita, né? Mesmo que você já seja espírita há muito tempo, mesmo que você já participe de grupos de estudo, que você já tenha assim, uma certa participação ativa no movimento, como coordenador de grupo, enfim. Não dispense esse texto aqui, tá? Sempre volte a ele, que ele vai refrigerar seus pensamentos, suas ideias, suas concepções sobre o espiritismo e vai colocar a gente de novo na rota correta de como atuar no movimento espírita, de como nos movimentarmos aí nas atividades espíritas, de como abordarmos o mundo espiritual, de como entendermos o real motivo do espiritismo existir e etc. Isso para mim aí, eu sempre recomendo, sempre relembro, eu faço questão de lembrar para o pessoal que me acompanha, né? Vou mudar aqui a nossa câmera para a gente acompanhar melhor o texto. Vou continuar aqui de onde nós paramos no vídeo anterior, tá? Se você não acompanhou, dá uma retornada nos vídeos anteriores. A gente teve a aula 1, 2 e 3, essa aqui é a aula número 4, o nosso encontro número 4, tá? Eu vou continuar aqui a partir do ponto que Kardec oferece uma primeira conclusão, uma primeira síntese de tudo que ele está refletindo ao longo desse texto, tá? Aqui eu vou só para relembrar, só a título de recordação, tá? Diz Kardec, ó, para sintetizar as reflexões que ele está trazendo até agora, tá, gente? Ele vai continuar aqui ao longo do texto, obviamente, tá? Uma só garantia, então ele está dizendo que é uma só garantia séria, uma garantia séria. Você pode ter várias garantias aí, falaciosas, mentirosas, mistificadoras, né? Como a gente está refletindo. Mas ele está falando do espiritismo sério. Então, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. Kardec está afirmando ao longo da sua experiência, da sua prática, no estudo do mundo espiritual, né, na codificação espírita, que está dizendo o seguinte: só tem uma garantia séria para você abordar, entender o ensino que vem dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações, entre as diversas revelações que eles, os espíritos, façam espontaneamente, tá? Servindo-se de um grande número de médiums, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Isso aqui, pessoal, como eu disse anteriormente, Kardec está tentando deixar mais fácil para o nosso entendimento qual é a metodologia que ele aplicou e que muitas vezes ele teve que adaptar e até construir para poder pesquisar o mundo espiritual, tá? Por uma série de questões e de dificuldades que são óbvias na hora de você abordar a realidade espiritual, que ela é, a princípio,
né, invisível. Como é que você vai estudar algo que é invisível? Justamente nós que dependemos muito dos 5 sentidos básicos e, sobretudo, também do sentido da visão. Como é que você vai pesquisar alguma coisa que você não vê, né, que você não tem a percepção visual imediata? Então isso já gera uma série de problemas. Né? Outra coisa, você não escuta, é uma realidade, vou resumir, é uma realidade de pesquisa em que os 5 sentidos eles são muito frágeis para poder abordar essa realidade, para você poder estudar essa realidade pelo menos de modo direto, ou o mais direto possível. Né? Os 5 sentidos eles são limitados para abordar a realidade espiritual. Então Kardec teve que adaptar e muitas vezes construir métodos adjacentes para poder abordar essa realidade que ela é invisível, que ela é espiritual, que ela é difícil de ser abordada, atacada, pesquisada, investigada diretamente. Então Kardec teve que adaptar e desenvolver métodos adjacentes, métodos outros, para poder dar conta de estudar essa realidade que é tão diferente, tão fora do padrão, né, dos estudos normais de pesquisa, tá? Então esse é um método. Só tem uma garantia séria, sempre com foco na seriedade do espiritismo: a concordância. Ora, se os espíritos são invisíveis, se você não consegue vê-los, se você não consegue escutá-los de uma forma usando os 5 sentidos físicos orgânicos normais, se você não tem elementos factuais, mais materiais, mais concretos para poder abordá-los, você tem que criar elementos ou métodos tipo qualitativos, né? Ou seja, a doutrina espírita é uma doutrina do livro, mas uma doutrina do livro que depende de 2 métodos básicos, que é a escrita e a fala. 2 métodos básicos de manifestação dos espíritos, básicos, né? Tem outros, mas quais são os mais básicos e os mais assim confortáveis, mais práticos para você receber a informação dos espíritos e consequentemente investigar essa informação? Ou ele vai psicografar, ele vai ditar para ser escrita aquela mensagem, né? Psicografia é o médium escrever a mensagem que o espírito está passando para ele. Ou a psicofonia, ficou conhecido como psicofonia, né? Ou mediunidade de fala também, que é o que? O espírito ditar, né? Ou transmitir para o médium a sua mensagem e o médium falar. Ou seja, o médium manifestar pela comunicação através da fala aquilo que o espírito está dizendo, está ensinando, está manifestando. E aí, através da escrita ou da fala, o que o pesquisador, o que o espírita sério tem que fazer? Tendo o material da fala ou o material da escrita manifesta pelos espíritos, o que a gente tem que fazer? Tem que começar a analisar, examinar essas manifestações, examinar esses conteúdos dos espíritos e ver se há ali, né, tendo em vista a seriedade do ensino e a garantia de que aquele ensino ele é sério, ele é crível, ele tem credibilidade, ele é razoável, você precisa começar, além de examinar, analisar, você tem que verificar se há concordância. Se aquelas informações que estão vindo dos espíritos, elas concordam. São informações que dizem, que falam mais ou menos do mesmo assunto, da mesma forma, com mais ou menos o mesmo entendimento, de forma equilibrada. É porque o espírito ele pode ter várias formas de manifestar as suas ideias, desde que as ideias sejam as mesmas, ou sejam ideias concordantes, parecidas, que tragam o mesmo sentido, o mesmo fundo, a mesma concepção, os mesmos princípios, os mesmos fundamentos. Porque, afinal de contas, cada espírito é uma pessoa, cada um é de um jeito, mas o fato das pessoas serem diferentes umas das outras não impede que elas tragam informações parecidas, semelhantes, concordantes acerca de um determinado conhecimento que se pretende ser transmitido. No caso aqui especificamente o conhecimento do mundo espiritual, da realidade espiritual, do estado dos espíritos no mundo espiritual. E todas as coisas que isso acarreta, todas as consequências, todos os possíveis desdobramentos que isso pode trazer em função dessas informações que estão chegando para a gente. Então, para você, por que Kardec tem essa percepção, Kardec tem essa postura? Porque ele está tentando extrair daí, ver se sai daí, dessa avalanche de informações, de mensagens, de comunicações espirituais. Ele está tentando extrair daí um corpo de doutrina, ou seja, um conjunto que forme um conhecimento, que estabeleça um ramo do conhecimento humano, aquilo que a gente chama em ciência de massa crítica, né? Kardec está tentando extrair daí, tentando construir uma massa crítica, ou seja, um todo consistente,
com informações, com conhecimento, um saber consistente, conjunto, volumoso, bem estruturado, né? Uma área do conhecimento que possa ser útil para a humanidade. Tá bom? Então, por isso Kardec tem essa preocupação. Então, ele diz lá, a única garantia séria é que haja concordância entre aquilo que os espíritos estão falando, porque os espíritos aqui são encarados como fontes de informação, né? Da mesma forma como, por exemplo, a investigação policial trabalha com fontes, a investigação de detetives trabalha com fontes, né, como sendo uma das evidências, aí também a entrevista, né, de opinião, as pesquisas qualitativas, quando você trabalha as pesquisas históricas que trabalham com fontes, né, também como uma das possibilidades de evidências, de você formar evidências em torno de uma informação, de um conhecimento. No nosso caso aqui, a nossa fonte, né, é a própria fala dos espíritos, é a manifestação deles através da fala ou da escrita, que é a nossa fonte primária de informação. Então, para que isso seja crível, né, para isso que tenha certa credibilidade e seja razoável, é preciso que essas fontes, né, várias fontes que estão sendo entrevistadas do mundo espiritual, através por intermédio dos médiuns, que essas pessoas falem a mesma coisa, né, ou tragam as mesmas ideias. E mesmo aquelas que não trazem as mesmas ideias, que trazem ideias divergentes, elas não são descartadas, tá? Porque isso também é material de estudo, até para confrontar as ideias, confrontar as informações, você fazer análise crítica, análise do discurso, você confrontar, né, colocar uma contra a outra para ver, debater, analisar, refletir, isso tudo é importante também. Então tudo que vem do mundo espiritual não é descartável. O que muda é a forma como nós vamos abordar essas informações que vêm do mundo espiritual, né? Tudo pode vir, mas tudo que vem tem que ser passado por um filtro. Tem que ter responsabilidade, tem que ter maturidade, tem que ter cuidado, tem que ter critério para poder receber essas informações e saber tratá-las de forma madura, de forma profissional, técnica, eu até diria, não é? Para que a gente não seja enganado, para que a gente consiga extrair um conhecimento, extrair informações e aí ir construindo a massa crítica de conhecimentos espíritas ou do espiritismo, tá bom? Além de ser concordância, é necessário que seja espontâneo. Ah, Álvaro, isso significa que a gente não pode perguntar? Pode entrevistar o espírito, pode fazer perguntas para ele. Mas até as perguntas têm que ser muito bem elaboradas, muito bem feitas, visando, de novo, construir um conhecimento, extrair conhecimento. É uma entrevista até um certo ponto técnica, que demanda até uma certa habilidade. A habilidade, a capacidade de saber fazer perguntas aos espíritos, porque os espíritos também eles não estão aqui para perder tempo, né? Para ficar passando tempo aqui à toa, só fazendo pergunta, conversa boba, conversa sem sentido, conversa boba, né? Conversa que não vai levar a lugar nenhum, conversa fiada, para falar o bom português. Eles não estão dispostos a isso. Então por isso também tem que ter seriedade nesse ponto. Mas preferencialmente espontaneamente, porque quando é espontâneo, a gente não provocou, a gente não perguntou, a gente não forçou até em certo sentido que o espírito falasse aquilo que a gente quer ouvir, não é? Quando é espontâneo, muitas vezes eles falam coisas que discordam daquilo que a gente pense, que discordam das nossas expectativas, né? Que não concordam com os nossos desejos, daquilo que a gente gostaria de ouvir, né? Aquilo que é gostoso de ouvir, aquilo que possa nos agradar, que possa corresponder às nossas expectativas. Não. Uma fonte de informação boa é aquela que fala tanto aquilo que a gente espera, quanto principalmente aquilo que a gente não espera. Por isso que é legal ser espontâneo, porque aí vem da parte do espírito, parte da vontade do espírito, da iniciativa do espírito, trazer aquela informação. Então isso para nós é melhor, é uma forma melhor de manifestação quando você está buscando princípios, fundamentos do espiritismo do que outra qualquer, tá bom? Além de ter a concordância e de ser espontâneo, é importante que seja feito por um grande número de médiuns. Quanto mais médiuns trazendo informações do mundo espiritual, melhor, muito melhor, tá? E melhor ainda e fundamental, né? É um critério fundamental que, além de ser um grande número de médiuns, é importante que eles sejam estranhos uns aos outros, que eles não se conheçam, que eles preferencialmente não tenham contato um ao outro, não se comuniquem um com o outro, porque isso garante o quê? Seriedade. Isso garante um certo grau de imparcialidade da parte dos espíritos, da parte dos médiuns que estão sendo intermediários desses espíritos.
Né? Se é um grande número de médiums e eles não se conhecem, gente, eles não têm contato uns com os outros, isso é um critério de imparcialidade. Isso ajuda a conferir maior seriedade aos estudos espíritas, porque aí a possibilidade dos médiums estarem conversando um com o outro e combinando respostas é muito grande se eles se conhecem. Agora, quando eles não se conhecem, quando eles são estranhos uns aos outros, esse problema diminui muito, essa variável aí que pode atrapalhar na pesquisa espírita, ela diminui muito, né? São médios estranhos, não se conhecem, então não podem trocar ideia, né? Combinar alguma coisa ali, alguma galhofa, alguma mentira, né? Enfim, alguma brincadeira, algo que possa atrapalhar o estudo, tá bom? E outra coisa importante, além de ser concordância, espontaneidade e um grande número de médios e eles serem estranhos uns aos outros, é importante que eles se manifestem, que eles venham de vários lugares ao longo do mundo, vários lugares ao redor do planeta Terra. Porque isso também confere aquela ideia de generalidade, de universalidade, de pluralidade, de diversidade de médiuns com várias origens, várias etnias, várias culturas, vários contextos, vários estratos sociais, várias classes sociais também. Enfim, isso é muito importante também, porque confere uma diversidade tamanha para essa massa de informação que vem. E quando ela tem essa massa, essa diversidade, médios estranhos uns aos outros, vários médios, milhares, e de forma espontânea e de forma concordante, isso forma no conjunto da obra, né, condições importantes, condições favoráveis para que aquele conhecimento que seja vindo pelos espíritos seja realmente interessante, seja razoável, seja crível, tenha credibilidade, tenha um certo grau de veracidade, de verdade e por aí vai, tá bom? Vamos continuar. Continua Kardec aqui, ó. Vê-se bem que não se trata aqui de comunicações referentes a interesses secundários. Não são interesses secundários, fofoquinha do mundo espiritual, revelações muito estranhas, esquisitas, novidades a todo momento. O Kardec não está falando disso. Você querer saber o número da loteria, querer saber sobre a vida do seu vizinho, enfim, querer saber minúcias, circunstâncias, fofoquinhas e milindres da vida cotidiana. Não é esse o nosso interesse aqui para a formação do conhecimento espírita, tá? Mas do que respeita ou do que concerne, do que tem relação com os princípios mesmos da doutrina. É isso que Kardec tem em foco, é isso que nós espíritos temos que ter foco, temos que primar quando a gente está estudando, desenvolvendo e está contribuindo para o movimento espírita, para a codificação espírita, pessoal. A gente tem que ter foco nos princípios, nos fundamentos do espiritismo e não nas fofoquinhas do mundo espiritual, nas fantasias do mundo espiritual, nas mistificações que venham do mundo espiritual. Tá? Eu sei que isso incomoda, eu sei que isso é chatinho, eu sei que isso mexe com os nossos milindres, com as nossas preferências mediúnicas, preferências doutrinárias, preferências até de espíritos, né? Mas isso é espiritismo. É assim que se faz espiritismo. Kardec está ensinando pra gente. Não tem outra forma de fazer. A menos que a gente queira fazer algo que vai virar um balaio de gatos, vai virar uma bagunça, uma confusão. Né? Ao invés de ajudar, vai atrapalhar mais, vai virar um balaio de crendices, né? que só fazem atrapalhar a nossa vida ao invés de ajudar. Né? Então é importante, isso é um critério de seriedade do espiritismo, tá bom, pessoal? Quer a gente goste ou não, é assim que funciona, tá? Cabe a gente entender, aprender e se adaptar. Né? Fim de papo. Se não é pra gente, se não dá pra gente, a gente troca. Vai para outro campo religioso, filosófico, que atenda às nossas expectativas, aos nossos interesses. Né? Mas eu acho mais interessante dessa forma. Que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Mesmo que a verdade seja dolorida, mesmo que a verdade seja algo desagradável, mesmo que a verdade seja algo que não corresponda aos meus desejos, aos meus milindres, aos meus mimos, às minhas infantilidades. Né? A gente precisa crescer, gente. Precisa crescer, amadurecer, como pessoa, como grupo e como comunidade. Então isso é sério. Então a gente tem que seguir coisas sérias. Né? Seriedade não é falta de alegria, né? Seriedade não é mau humor, seriedade não é tristeza, não é coisa sem graça. Não. Seriedade é uma coisa responsável. Faz bem para todas as pessoas. Né? Buscar princípios, fundamentos e valores sérios, maduros, enfim, etc. Prova a experiência, ou seja, Kardec não está falando de orelha, né? Está inventando isso. Está falando da experiência, da prática própria que trouxe essa informação. Que quando um princípio novo do espiritismo tem de ser enunciado,
tem de ser institucionalizado, tem de ser apresentado. Isso se dá espontaneamente, ou seja, não tem que inventar, não tem que forçar, não tem que provocar nada, não tem que ninguém propor nada. Né? Não vem com teoria, com hipótese de trás da orelha. Quando um princípio novo, um fundamento novo do Espiritismo, ele tem de ser enunciado, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser demonstrado e provado, isso se dá, isso ocorre, pessoal, espontaneamente. Onde? Em diversos pontos do globo, em diversas partes do planeta, ao mesmo tempo, olha o outro critério Kardec trazendo aí, também tem que ser ao mesmo tempo. Se for apresentado há 10 anos atrás e 50 anos depois, não adianta, porque aí é o critério da oportunidade histórica, do momento histórico. O espírito não pode falar uma coisa há 50 anos atrás e depois, 100 anos depois, falar a mesma coisa e querer que isso se forme um princípio. Não, gente. As coisas têm um contexto para acontecer, tem um momento histórico, o princípio da oportunidade histórica. Então tem que ser espontâneo em diversas partes do globo, do planeta Terra, ao mesmo tempo e de modo idêntico, ou seja, é a concordância que a gente falou. Ok? Se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Então, os espíritos têm que falar de forma idêntica, não necessariamente na forma de falar, mas no fundo do que fala, no conteúdo da ideia que está trazendo, tem que ser idêntica. Existem várias formas de falar a mesma coisa, né, gente? Mas desde que a gente fale a mesma coisa. Né? Porque cada um tem uma cultura, cada um tem uma ideia, cada um tem uma formação, cada um tem uma experiência, tem um tempo de vida. A gente pode falar a mesma coisa de várias formas ao mesmo tempo, desde que concorde, desde que haja concordância. Né? O modo idêntico que Kardec está dizendo é a concordância. Construir uma concordância para formar um corpo de doutrina, um corpo de conhecimento, uma massa crítica para formar, de fato, a codificação espírita. Essa é a ideia aqui. Tá bom? Isso é muito sério, isso é importante. A gente está passando aqui com um pouco mais de velocidade, mas você deve voltar a esse estudo, deve inclusive participar de grupos espíritas que façam esse tipo de estudo aqui, para você sempre revisar essas ideias e solidificar essas ideias em você mesmo, né? Construir esse entendimento interno, pessoal, isso é importante, tá bom? Continua Kardec. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, então, se, portanto, um espírito, tá? Um espírito, tiver o interesse, tiver a audácia, né, de formular um sistema excêntrico. O que é um sistema excêntrico? É um sistema muito diferente, muito estranho, muito esquisito, muito fora do padrão da realidade e dos fundamentos e princípios da codificação espírita. Então, se surgir um espírito aí que com esse interesse, com esse movimento, com essa proposta de formular um sistema excêntrico à codificação espírita, baseado unicamente em suas ideias, com exclusão da verdade. Kardec está dando um manualzinho aqui, gente. Preste atenção, isso é um manual de como estudar espiritismo, de como fazer espiritismo. Vamos aprender, gente. Vamos ter humildade. Abaixa a nossa bolinha aí. Você que é dirigente, você que é coordenador, você que é palestrante famoso, celebridade, abaixa a sua bolinha aí. Tenha espírito de aprendiz, humildade, gente. Vamos aprender com o espírito do codificador, aquele espírito que foi escolhido por Jesus para ser o codificador da doutrina espírita. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Fora o conjunto de espíritos superiores que assessoraram Allan Kardec, sempre, né, orientados e a serviço de um espírito puro que nós conhecemos como Jesus. Então, vamos baixar a bolinha. Abaixa a nossa bolinha aí, tá? Para de falar de novidade do mundo espiritual, para de falar de coisas excêntricas do mundo espiritual, né? Para de querer fazer sensacionalismo com o mundo espiritual. Baixa a bola, né? Volta, recomeça, dá alguns passos atrás para corrigir a rota e a gente ir no caminho certo. Pelo menos eu imagino que seja assim, tá? Se, portanto, for oportuno a um espírito, tá? Formular um sistema excêntrico, tá? Um sistema excêntrico, baseado unicamente, exclusivamente nas suas ideias, com exclusão da verdade, pode-se ter a certeza de que tal sistema
ou esse sistema conservar-se-á circunscrito, ou seja, esse sistema falso, mentiroso, mistificador, enganador, excêntrico, ele vai se conservar circunscrito, ou seja, ele vai ser limitado, ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver, ele não vai contaminar o restante, e ele cairá diante das instruções dadas de todas as partes. Ou seja, Kardec está dizendo que o princípio da concordância universal do ensino dos espíritos, ele é a nossa arma principal para destruir, para combater, para acabar, para eliminar qualquer proposta excêntrica, de sistema excêntrico, mentiroso, melindroso, falso, enganador, que possa vir de um espírito para poder apresentar as suas únicas ideias como base e excluir a verdade e, consequentemente, excluir os princípios e fundamentos do espiritismo. Só tem um método para a gente combater essa figura mentirosa aí, o espírito enganador, o pseudo-sábio. É você o quê? Utilizar do método apresentado por Kardec da concordância universal do ensino dos espíritos, que é um método que nós estamos tentando entender aqui ao longo, desde a primeira aula, desde o nosso primeiro encontro, que é o das instruções dadas em todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Ou seja, Kardec está lembrando, gente, segue o padrão da doutrina espírita, o padrão da codificação. O método da codificação do espiritismo é o método padrão para a gente analisar tudo que veio depois. Esse sistema excêntrico que Kardec está falando aqui, que ele está se referindo, é um sistema que vem, inclusive aconteceu durante a própria codificação e pós-codificação espírita, isso veio como uma avalanche. Você vai se lembrar da quantidade de espíritos sozinhos, solitários, espíritos aí pseudo-sábios, novidadeiros do mundo espiritual, que estão tentando toda hora enfiar um sistema diferente, atravessar uma ideia espiritual diferente dentro da codificação, como se fosse espírita também. Tem que ter atenção para isso, pessoal. Tem que estar ligado nisso. Isso é muita responsabilidade. Espiritismo não é brincadeira do ponto de vista da formação de conhecimento. Não é? Nós temos que ser alegres como pessoas, como espíritas, mas alegre não quer dizer deslumbrado. Não quer dizer um espírita deslumbrado, afetado, sentimentaloide, bobaloide. Que tem os espíritos como gurus, os médiuns como gurus, espíritos como gurus, tudo que eles fazem, tudo que eles transmitem, tudo que eles comunicam é verdade absoluta, santificada, idolatrada, salve, salve. Não, pessoal! Acorda! Por favor, gente, acordem! Usem o critério da codificação para avaliar, analisar, e avalizar ou recusar qualquer coisa que venha de qualquer espírito, sobre qualquer médium, sobre qualquer nome, independente se seja um nome de autoridade ou não, pessoal. Independente de ser um nome famoso ou não. Fama não é a mesma coisa que autoridade. E não é a mesma coisa que verdade. Que credibilidade, gente. Estão entendendo? Vamos parar de buscar guru. A gente tem as nossas próprias capacidades de exercer a nossa liberdade de pensamento, de exame, de crítica, e usando essa ferramenta fundamental que a própria codificação espírita nos oferece. É um tesouro, gente, é um tesouro que está aí, trouxe pra gente de graça. De graça. É só a gente pegar e usar. Assim, de uma forma mais livre, democrática e espontânea possível. Então usa esse tesouro, gente. Kardec está dizendo aqui, foi essa unanimidade, ou seja, foi esse critério do controle universal do ensino dos espíritos que pôs por terra, ou seja, que eliminou, que acabou com todos os sistemas parciais que surgiram na origem do espiritismo. Como eu disse, é desde a origem da codificação, desde o surgimento do espiritismo e até hoje, tem um monte de espírito mistificador, maluco, pirado, mentiroso, falso, pseudo-sábio, tentando atravessar, interferir, tentando atacar e destruir o movimento espírita com as suas próprias ideias mentirosas, falsas, excêntricas. São espíritos orgulhosos, gente, orgulhosos, que não aceitam a verdade. Espíritos vaidosos, soberbos e até doentes.
que querem acabar com esse edifício importante, relevante que é o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo esclarece. E se o Espiritismo esclarece as pessoas, se ele traz informações do mundo espiritual verdadeiras, informações críveis, informações garantidas, que esclarecem, que emancipam as pessoas, que orientam as pessoas na forma de se conduzir, na forma de se comportar, na forma de se comportar como encarnado e na forma de abordar, de entender o mundo espiritual, se o Espiritismo ele esclarece, ele faz bem para as pessoas, esses espíritos mentirosos não querem que isso aconteça, não querem que o Espiritismo cresça e se desenvolva, porque aí as pessoas vão saber como se conduzir, vão se comportar melhor, vão pensar melhor, vão sentir melhor e vão investigar o mundo espiritual de forma melhor, correta, e aí vai desmascarar esses mentirosos do mundo espiritual. E eles não querem ser desmascarados, porque quando eles são desmascarados, o sistema deles cai. Quando os espíritos mentirosos e falsos são desmascarados, os sistemas que eles constroem, as falsas ideias que eles constroem, são também desmascaradas. Eles são colocados às claras, eles são expostos. E aí eles têm que tomar uma decisão, como pessoa, como espírito. Ou você vai evoluir, você vai avançar, ou você vai ficar estagnado. Então a codificação espírita, um método da codificação espírita também ajuda nesse sentido. A gente se conhecer como pessoa, a gente se desenvolver, a gente crescer como pessoa, como comunidade, como sociedade, como instituição, né, as instituições espíritas, e também a gente desmascara a mentira do mundo espiritual, e desmascarando a mentira do mundo espiritual, a gente coloca esses espíritos, né, na parede, para eles fazerem uma escolha, pararem de mentir para si mesmos e para os outros, e assumir a sua responsabilidade para a evolução da sua própria, para a sua própria evolução espiritual. Para eles avançarem, deixarem de ser mentirosos, deixarem de querer enganar as pessoas, deixar de querer se colocar como gurus do mundo espiritual, como falsos profetas, como pseudo-sábios. Né? Por isso que eles também não querem que o espiritismo avance, porque eles vão ter que avançar também. Eles vão ser colocados como a parede, contra a parede, eles vão ser expostos. As suas mentiras vão ser expostas. E eles vão ter que fazer uma escolha. Ou avança, né? Avança, cresce também, vai em frente, se melhora, se torna um espírito melhor, ou fica estagnado, fica para trás. Ok? Então vamos prestar atenção nisso, vamos agir também dessa forma. Vamos também ajudar, né? O mundo espiritual, vamos ajudar o espiritismo também, gente, por favor. Né? Todos os sistemas parciais que surgiram na origem do espiritismo. Quando cada um explica, isso aqui é importante, gente, olha só. Quando cada um explica a sua maneira os fenômenos, quando cada um explica a sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo invisível e o mundo invisível. No início, na origem do movimento espírita, veio um monte de coisa. Kardec teve um trabalho colossal para poder filtrar essas informações, para poder organizar esse processo todo, para poder entender como é que funciona. E aí vai descobrindo quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. E aí vai fazendo o tratamento dessas informações, o filtro, estabelecendo critérios, padrões, procedimentos, métodos, para poder fazer o filtro, separar o joio do trigo, né, pessoal? E isso atrapalhou muito no início do movimento espírita, no início da codificação espírita, porque aí era uma informação que você não sabia mais ou menos. Então, só com a experiência constante, tentativa e erro, na prática mesmo, é que as coisas foram construindo. Kardec foi construindo esses critérios, construindo esse corpo de doutrina, esses procedimentos que são infalíveis, ou pelo menos são praticamente infalíveis, para você poder abordar o mundo espiritual e receber do mundo espiritual o que ele tem de melhor. E quando vier uma coisa ruim, você saber identificar o que é ruim que está vindo e aí você descartar. Criticar, confrontar. Não tem problema nenhum. Né? Por que a gente tem medo de examinar o mundo espiritual? Por que a gente tem medo de confrontar os espíritos, questionar o que ele está falando, perguntar, não, peraí, não é bem assim, me explica melhor, eu quero saber, não estou entendendo. Não tem problema não. É um dever nosso pedir dos espíritos do mundo espiritual para que eles prestem contas do que eles estão falando. Né, criticá-los, confrontá-los, perguntar, questionar, inquirir, investigar. Os espíritos sérios gostam disso, de pessoas que perguntam, que têm dúvidas, que duvidam, que querem esclarecimentos, que exigem que os espíritos se esforcem para oferecer um conhecimento sério. Né, os espíritos sérios, eles gostam disso, de grupos assim, de espíritos assim, de pessoas assim. Tá bom? Então faça isso. Por quê? Tem medo de quê? Tá com medo de quê? Tem que ter medo de espírito nenhum não, gente. São pessoas como a gente, uns mais evoluídos, outros no mesmo nível que a gente, e outros mais inferiores. São gente, são pessoas, só estão desencarnados. Então, o bate-bola, a conversa tem que ser espontânea, verdadeira, é claro, respeitosa, séria, né, com critério, com procedimento, mas é uma conversa.
E nós vamos perguntar, vamos questionar, vamos investigar, ele vai dar a resposta. A gente vai dizer se a resposta que ele deu é satisfeita ou não, satisfaz e não, e vamos perguntando e vamos construindo conhecimento, não tem problema não. Tá? Mas antes disso, use a própria codificação, o esforço de Allan Kardec, dos espíritos superiores, né, de Jesus, para construir essa doutrina, com todo o critério, o manual está pronto, está tudo pronto, é só aplicar. Né? O que veio depois da codificação tem que ser confrontado com o que a codificação produziu. Aí você vê se está dentro dos padrões ou não, se tem os princípios e fundamentos do espiritismo ou não. Tem que fazer essa análise, tem que fazer esse confronto, não adianta. Independente da obra de quem quer que seja André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, Bezerra de Menezes, não interessa. Seja Joana de Ângeles, não interessa. Seja o médium Chico Xavier, seja o Divaldo Franco, seja a Ivone Pereira, não interessa o médium, quem quer que seja. Tem que ser examinado, tem que ser avaliado, tem que ser confrontado. E se o médium ou o espírito que está sendo analisado, está sendo confrontado, está sendo pesquisado, ele acha ruim, ele reclama, ele fica melindrado com esse tipo de procedimento, isso é um sinal muito patente de que esse espírito é um espírito pseudo-sábio. E de que esse médium é um médium também que está em conluio com esse espírito pseudo-sábio. Ele está incomodado porque tem gente querendo investigar, está perguntando, está criticando, está analisando. Se ele se incomoda com o procedimento, as pessoas estão buscando a verdade naquilo que o espírito está trazendo. Se o espírito se incomoda e o médium também, é sinal muito forte que esteja ali um espírito mistificador, um espírito falso, mentiroso, enganador, junto com o médium também que está indo na onda dele. Então, meu querido, se afaste disso. Sai fora. Isso não é espiritismo. Isso é qualquer coisa, menos espiritismo. Sério. Tá bom? Kardec está dizendo, essa a base em que nos apoiamos. Eu não estava falando aqui? Foi nessa base, nesses procedimentos que a gente estudou anteriormente, que Kardec se apoiou quando formulamos um princípio da doutrina. É assim que Kardec procede quando ele vai formular e aceitar um princípio, um fundamento do espiritismo. É assim que ele procede, é assim que nós espíritas, que viemos depois dele, temos obrigação de proceder. Álvaro, mas eu não sei como é que faz. Aprende. Aprende, velho. Pesquisa, estuda, aprende como se procede na codificação espírita e aplique isso. E faça isso na sua ação como um espírita. Individual, no seu grupo, na sua casa espírita, na sua instituição espírita. Faça isso, não tenha medo, se posicione. Seja ativo, atuante. Exija que seja assim. Não tenha medo, não. Vai ter resistência? Vai. Vai ter gente que vai resistir. Tem os espíritas aí melindrosos, os espíritos aí deslumbrados, os fanáticos espíritas, que não aceitam não. Logo reclama, arrepia, fica tudo incomodado, tudo desconfortável. Bobear, vão falar que você está com uma obsessão. Tem gente que fala. Quando a gente começa a cobrar que a codificação espírita seja o critério para todo o movimento espírita, tem uns espíritos aí esquisitos que falam, vem um outro aí, tá obsediado. Tá obsediado. Mentira, gente, mentira. Mentira. Conversa fiada. De quem quer, não quer. Esse tipo de pessoa que não quer largar o seu núcleo de poder. O seu núcleo de poder, né, sua zona de conforto, de poder, que essa pessoa construiu para ela mesma dentro do movimento espírita, não quer largar o osso. Né? Então, muito cuidado com isso, tá? Então foi dessa forma, essa é a base em que nos apoiamos, diz Kardec, quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Olha o exemplo de humildade aqui para muitos espíritas que precisam aprender com Kardec. Não é porque as ideias que os espíritos trazem concordam com a minha ideia que isso significa que vai virar um princípio, um fundamento do espiritismo. Não. Não tem que concordar com a minha ideia para ser da codificação. Não, gente. Nós não nos arvoramos, ou seja, a gente não se apavora, a gente não se arvora, né? A gente não fica empolgadinho, frenético. Absolutamente. Em sermos árbitros supremos da verdade. E a ninguém nós dizemos, Kardec, crede em tal coisa, acredite em tal coisa, porque somos nós que dizemos. Ou seja, Kardec está dizendo o seguinte, você não deve acreditar numa coisa, num ensino, numa informação espírita, só porque foi eu, Allan Kardec, que falei, não. Olha que exemplo, gente. Kardec está dizendo que exemplo de humildade, de líder, exemplo de honestidade intelectual que Kardec está trazendo para a gente. Não é porque concorda com a minha ideia, ou não é porque sou eu, Allan Kardec, que está falando, que você tem que aceitar como verdade.
como critério de verdade para construir um princípio espírita. Não. Olha o que Kardec está dizendo. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal. O codificador do Espiritismo está dizendo isso sobre ele mesmo. A nossa opinião, ou seja, a minha opinião de Allan Kardec, não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa. Visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Veja, Kardec não está dizendo que ele é o critério, ele está dizendo que a codificação espírita é o critério. Porque é um ensino coletivo, não é um ensino pessoal personalizado. Não depende de uma pessoa e não está nas mãos de uma pessoa, de uma única pessoa. A doutrina é a doutrina dos espíritos, é uma doutrina coletiva. Massa crítica coletiva, saber coletivo, consistência coletiva. Anotem isso aqui que Kardec escreveu pra gente, isso é uma lição de humildade, de honestidade intelectual, de humildade intelectual, de alguém que reconhece que o saber é importante, mas o saber tem que ter critério. Justamente pelo grau de responsabilidade, de impacto que isso pode ter na vida das pessoas. Também não é porque um princípio nos foi ensinado, ou seja, foi ensinado para nós, para Allan Kardec, só para ele ou exclusivamente para ele, que ele exprime a verdade. Não é porque foi ensinado para o Kardec que é verdade espírita, mas porque recebeu a sanção da concordância. Esse é o critério. O critério de princípio espírita, o critério de fundamento da codificação espírita, não é Allan Kardec sozinho exclusivamente, nem qualquer outra pessoa exclusivamente sozinha, seja médium, seja espírito, não é. O único critério, o único fundamento para formar a codificação e para referendar toda a produção mediúnica que veio depois da codificação é a sanção da concordância. E onde você encontra a sanção da concordância, pessoal? Na codificação espírita. Nos mais de 20 livros que compõem a codificação espírita. Não são só os 5 livros. Tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e oh meu Deus, o Céu e o Inferno, que é a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Não é só o famoso Pentateuco, os 5 livros fundamentais do Espiritismo que formam a codificação espírita, não. Não sei se você tem essa informação, eu vou trazer para você aqui agora. Além dos 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, tem o livro O que é o Espiritismo, que é um livro que Kardec recomendou para os iniciantes e para os espíritos mais experientes. Esse livro, O que é o Espiritismo, tem que ser seu livro de cabeceira, a sua vida inteira de encarnado como espírita. Tem a Revista Espírita, os seus 12 volumes. 12 volumes da Revista Espírita, publicados por Allan Kardec. 12 volumes, com mais de 400 páginas. Vai somando aí. 12 mais os 5 Pentateucos, mais o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mais os outros livros e opúsculos que Kardec publicou. Tem vários outros aí. Tem o Evangelho, o Espiritismo Não Sou Mais Simples de Expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, catálogo para se construir catálogo racional para se formar uma biblioteca espírita, e outros que eu não estou lembrando aqui agora. Mais de 20, gente. Isso é a codificação. Então você, como espírita responsável, você tem a obrigação de estudar esses mais de 20 livros da codificação. Só estudando isso a vida inteira, nós vamos ter critério, vamos ter material, bagagem, gabarito para a gente analisar toda a produção mediúnica que veio depois da codificação e verificar se elas são espíritas ou não do ponto de vista dos critérios, dos fundamentos, dos princípios que a própria codificação espírita construiu e oferece. Tá aí pra gente de bandeja. Agora, gente, tem que querer, né? Tem que querer. Não dá pra ser só espírita beato, espírita carola, que fica lá, ai meu Deus, o mundo espiritual é bonito. Ai meu Deus, ai que bonito, que legal, que gostoso, que fofinho. Gente, o mundo espírita, o espiritismo também é doce, também é afável, óbvio. Também é carinhoso, é acolhedor, é consolador, né, como diz. Mas, gente,
nós temos que também ter a nossa parte, a nossa contribuição, o nosso esforço. Nós não temos que rebaixar o nível da doutrina espírita ao nosso nível. A gente tem que usar o espiritismo como estímulo para a gente elevar o nosso nível, para a gente se desenvolver, para a gente avançar, para a gente crescer, e não o contrário. Senão não faz sentido, pô. Faz sentido. Quando a codificação espírita, quando os espíritos começaram a se manifestar e Kardec começou a se envolver com isso, Kardec também teve que se movimentar. Allan Kardec, gente, teve que se movimentar como pessoa. Apesar da sua história, da sua experiência, do seu conhecimento, ele teve que aprender, ele teve que se movimentar, ele teve que reaprender coisas. Por que a gente não vai, então? Ô, meu Deus, hein? Ô, luta. Continuou Kardec falando dele, tá? Na posição dele dentro do movimento espírita. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações, olha aqui a base de comunicações que chegaram para Kardec, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, 1000 centros espíritas sérios enviavam mensagens e comunicações espirituais para Allan Kardec na França. E esses centros estavam disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, os mais diversos pontos do planeta. Pela própria correspondência, Kardec via ali, né, o remetente de onde está vindo. Então ele poderia afirmar que vem de várias partes do planeta Terra, essas comunicações, essas mensagens. 1000 centros espíritas sérios. Numa época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha comunicação instantânea, não tinha fibra ótica, não tinha nem telefone, gente, nem televisão. Era carruagem, cavalo, quanto mais um telégrafo, salvo engano. Percebe o volume? Percebe a questão da oportunidade histórica, do contexto histórico? Por isso que não dá para fazer uma codificação espírita hoje, porque hoje dá pra gente, as pessoas comunicam instantaneamente, pode ir combinar uma com a outra. Eu que estou morando aqui no Brasil, posso mandar uma mensagem para um cara lá no Japão e falar, ó, vamos falar a mesma coisa aqui para depois concordar todo mundo e virar uma outra codificação. Não dá para fazer isso mais hoje em dia, né? Porque hoje as pessoas elas estão próximas, elas não estão isoladas. Elas estão cada vez mais próximas. A internet, a interconectividade instantânea mundial, ela aproximou as pessoas, reduziu espaços. Então, né, o critério do controle universal do ensino dos espíritos, ele se aplicou foi a um determinado contexto histórico. Construiu-se aí o corpo de doutrina, agora usa esse corpo de doutrina, essa massa crítica, para avaliar, analisar o que veio depois. É assim que funciona, né? Achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Kardec era o pesquisador, vamos traduzir para a linguagem hoje em dia, ele era o pesquisador que recebia o material de estudo produzido no mundo inteiro. Então a sua casa e depois a Sociedade Espírita Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a instituição que Kardec fundou, a instituição espírita de pesquisa espírita, é que passou a ser esse centro de estudos que recebia essas informações que vinham do mundo inteiro para fazer os estudos, para fazer a análise, o exame, né, a crítica, para fazer o filtro, para tabular essas informações e transformar essas informações caóticas, diversas, múltiplas, que vinham do mundo todo, em um conhecimento. Então Kardec foi, como a gente pode dizer hoje, era o pesquisador-chefe, né, que coordenava todo esse esforço. Mas ele não era a palavra final, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que ele buscou observar, ou seja, o papel do pesquisador sobre que princípio se estabelece a concordância. Ele estudou e foi estudando, praticando, pesquisando, examinando, experimentando, ele foi descobrindo em que princípio essa concordância universal estava embasada, estava fundamentado. Então ele foi aplicando o método experimental, ao mesmo tempo que ele foi adaptando e construindo o próprio método de pesquisa qualitativa e quantitativa aplicado ao movimento espírita que deu origem à codificação espírita. Essa observação aqui, gente, pesquisa observação, pesquisa espírita, o método experimental, tá? De observação, de análise, né? Um dos critérios do método experimental é você fazer observações, experimentações, tá? Essa observação é que nos tem guiado até hoje.
Ou seja, Kardec se guiou ao abordar o mundo espiritual, ao estudar o mundo espiritual, ele utilizou como guia o método científico, ou pelo menos a metodologia científica que melhor se adaptava e disponível naquele tempo, naquele momento, para estudar o mundo espiritual. Ele usou isso como guia. Óbvio, ele não poderia utilizar como guia só a sua ideia, só a sua cabeça ou a cabeça de um ou de outro. Porque a pesquisa científica, a mentalidade científica, pessoal, busca também credibilidade, busca também imparcialidade, um esforço de neutralidade para evitar contaminar a pesquisa e atrapalhar o resultado final da pesquisa. Não é? Nos temos guiado até hoje e é a que nos guiará pelos novos campos do espiritismo que o espiritismo terá que explorar. Então Kardec está dizendo o seguinte, ele está sugerindo, tá? O método experimental de pesquisa, de observação, concordância universal é o método que ele utilizou para guiá-lo na sua pesquisa, e ele sugere aqui, ó, que é a que nos guiará pelos novos campos que o espiritismo terá de explorar. Pelo menos era a expectativa de Kardec, que o movimento espírita pós Allan Kardec, depois do seu desencarne, seguiria essas orientações. E eu te pergunto, seguiu ou não? Seguiu, gente? O movimento espírita pós Allan Kardec seguiu as orientações contidas na codificação espírita? O método, o critério, os procedimentos que Kardec estabeleceu? Eu acho que não. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos grupos, pouquíssimas até instituições seguem os critérios da própria codificação espírita que eles defendem, que eles dizem serem espíritas também. Não seguiu. Não seguiu. Isso causou problema, causa até hoje. Por quê? Estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França quanto do estrangeiro, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecendo pela natureza especial, toda especial das revelações, que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo adiante. Então Kardec foi deduzindo, inferindo, deduzindo ao longo daquilo que estava chegando, daquele conhecimento que estava se avolumando, sendo construído, sendo colocado à prova, que tinha coisa chegando por aí. Tinham ideias, tinham propostas, tinham princípios e fundamentos chegando por aí que seriam importantes, provocando um passo adiante, né, em todo aquele esforço que estava sendo feito. Essas revelações, continua Kardec, essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Kardec aqui está dizendo que tinha informações muito sutis, né? Muito sutis, palavras veladas, que na percepção dele, do critério que ele estava aplicando, estavam passando despercebidos pelas pessoas. Outros espíritas não estavam captando isso. É Kardec aprofundando numa análise mais qualitativa, né? A gente pode dizer assim, mais qualitativa do que estava sendo psicografado, né? E chegando para ele através da correspondência que era enviada para ele. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las, que é um outro problema. É quando a mensagem, a informação está chegando nas entrelinhas, né? Na semiótica do texto, no subtexto. Que você sabe, quem estuda semiótica, estuda a linguagem, né? Você tem o texto e tem o subtexto, aquilo que está por trás do texto, né? Que muitas vezes a gente não percebe. Então, estava acontecendo duas coisas aqui, segundo Kardec. Tinha aquelas pessoas que não estavam percebendo, né, as palavras sutis, né, as ideias veladas, o que estava por trás do texto, o subtexto, ou aquelas pessoas que estavam dizendo que eram as únicas que estavam recebendo aquelas informações. Só elas tinham condições de receber. Elas eram as escolhidas. São as únicas que tinham o critério da verdade, o acesso à verdade. Elas eram as únicas que estavam recebendo aquelas informações que ninguém mais estava recebendo. São os escolhidos, os iluminados, os gurus do mundo espiritual, que até hoje tem. Na época de Kardec também era a mesma coisa. Atenção, continua. Tomadas insuladamente, ou seja, isoladamente, para nós, nenhum valor teriam. Então, ideias tomadas isoladas, de forma isolada, esparsa, diversa, cada um na sua, não tem nenhum valor
para a codificação espírita, não tem nenhum valor como critério de fundamento de princípio espírita. Ideia isolada é ideia isolada. É ela e acabou. Ok?